Olá, meus amados queridos, meus amados irmãos e amigos, nós temos oportunidade de mais uma vez estarmos juntos através do Porções Diárias da Palavra. E estamos iniciando uma nova série em que estaremos pensando sobre restauração. E a restauração nós podemos perceber que ela acontece nas mais diferentes situações relacionadas na Palavra de Deus. Você vai encontrar a partir do livro do Gênesis e desenvolvendo por toda a Escritura ações a respeito da restauração. E gostaria de compartilhar com você, neste momento, a respeito do que está registrado em Gênesis capítulo 45, onde nós podemos ler a respeito da vida de José. No versículo 1 está escrito: José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse aos seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram, e logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José, disse aos seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José, e perderam a fala. Chegue mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Amém. Esse é o texto, Gênesis 45, de 1 a 5, onde nós encontramos a restauração da comunhão plena entre José e seus irmãos. A história é muito conhecida. José foi, um determinado dia, vistoriar os seus irmãos. Seu pai havia pedido para que ele fosse ao campo ver como seus irmãos estavam, e eles tramaram matar José. Depois houve uma intermediação. Decidiram vender José para uma caravana que estava passando, e aquela caravana então o leva para o Egito. Ele é revendido no Egito, ele fica na casa de Potifar. Depois, na casa de Potifar, ele foi preso, e estando preso, ele se tornou como se fosse um mordomo ali da prisão. E você vai encontrar nos destaques a respeito da vida de José, tanto na casa de Potifar, como na prisão, como no desenvolvimento da sua vida, uma expressão muito importante, né? Uma frase dizendo: e o Senhor era com ele, e o Senhor era com ele. E lá na prisão ele se tornou então esse mordomo, e ele interpretou o sonho de duas pessoas que estavam presas também. Um foi morto, como José disse, e o outro foi restituído ao seu cargo em que ele trabalhava na casa de Faraó. Aquele, então, restituído, passa-se um tempo, Faraó teve um sonho, e aquele homem, então, diz que conheceu na prisão uma pessoa que tinha capacidade para interpretações, e ele foi chamado à presença de Faraó, e José, então, assim, interpretou o sonho de Faraó. Falou do que estaria por acontecer, e Faraó, então, o coloca como homem abaixo de Faraó, o mais importante naquele contexto. Ele se torna essa pessoa importante, passam-se 7 anos de fartura, e logo em seguida começam os 7 anos de fome, e os irmãos de José foram obrigados a irem ao Egito para adquirirem comida para suas famílias. E quando acontece isso, eles se depararam com José. Passa-se aquele momento, né? José ainda não se deu a conhecer, né? Tem todo o desenrolar da história, mas chegou uma outra vinda, né, dos seus irmãos. José não se conteve. José abriu seu coração. José falou quem ele de fato era, se revelou para os seus irmãos, e esta é uma história muito especial. A verdade é que esse momento de reconciliação, ele é muito importante na revelação da palavra de Deus, né? Onde nós podemos não apenas ver José emocionado, mas os seus irmãos, e nós, quando lemos também, ficamos tremendamente impactados pela ação, pela maneira como tudo aconteceu, e principalmente poder vislumbrar a maneira de Deus poder cuidar tanto de José como dos seus irmãos.
Gostaria então de declarar a cada um e principalmente poder trazer esse texto para a nossa realidade, em que muitas vezes situações na nossa vida faz com que haja algum tipo de dificuldade de relacionamento, seja dentro da própria família, seja com alguns amigos ou irmãos em Cristo. E por alguma razão há um distanciamento. Mas ao mesmo tempo nós podemos perceber que as lutas da vida, as dificuldades e adversidades, elas podem nos aproximar. E podemos tirar lições importantes quanto a isso. Em meio às adversidades, às vezes pessoas que jamais nós imaginaríamos que poderia nos ajudar. E de repente essa pessoa, tocada por Deus, utilizada como instrumento por Deus, e essa pessoa se aproxima, essa pessoa se dispõe a ajudar, essa pessoa estende a mão e de repente então uma amizade que havia sido rompida lá atrás e por diversas razões e principalmente pelo desenrolar da história, e chega um momento então que essa amizade ela é reconciliada. Essas pessoas elas se unem novamente, mesmo que seja no meio de uma aflição ou de um problema ou de uma dificuldade. Ali, a fome, ela foi a responsável por conduzir não apenas os irmãos de José, mas Jacó também, ele desceu ao Egito, e nós vemos que a família toda de Jacó foi habitar no Egito por conta da fome e tiveram novamente a oportunidade de se encontrar com José. E a história segue, e é uma história completamente diferente, porque eles passam mais de 400 anos na terra do Egito, até serem libertos e serem levados para a terra prometida. Portanto, a restauração na vida de José e dos seus irmãos tem lições muito importantes para nós e que podemos aplicar na nossa vida neste tempo. Nós podemos tirar como lições importantes para nós a comunhão plena, poder viver de forma intensa a nossa harmonia, como povo de Deus, como família, como servos de Deus. E gostaria de terminar aqui esse nosso momento de meditação quando José ele reconhece diante dos seus irmãos: vocês me venderam, mas fique tranquilo, porque Deus estava na frente. E a nossa vida não é diferente. Quando nós confiamos em Deus, quando nós depositamos a nossa vida no Senhor, nós podemos ter a tranquilidade que mesmo que as coisas elas fujam ao nosso controle, aparentemente nós não estamos sabendo o que está acontecendo, mas se nós somos de Deus, pertencemos a Deus, no final tudo vai dar certo. Podemos ter essa confiança, podemos ter essa tranquilidade. Então, meu amado, querido, que você seja fortalecido por esta palavra, encorajado por esta palavra e tenha certeza de que a restauração, ela sempre está como proposta de Deus para trazer a bênção sobre a nossa vida. Então, que Deus te abençoe você e toda a sua casa. Vamos então orar neste momento. Querido Deus, Senhor amado, nós somos gratos pela Tua palavra, quando pode, ó Deus, trazer lições para a nossa vida, a olharmos lá para trás, ó Deus, a história de José, juntamente com seus irmãos, em que ele poderia muito bem ficar completamente cheio de ódio, de rancor, de amargura em relação aos seus irmãos e à sua família. Mas, ó Deus, ele era um servo do Senhor e tinha a tranquilidade, a compreensão de que o Senhor guiava e conduzia a sua vida. Deus, que o Senhor também nos ajude a estarmos cientes, ó Deus, de que o Senhor também está guiando e conduzindo a nossa vida. E jamais, ó Deus, venhamos permitir que o rancor, o ódio, qualquer coisa semelhante venha dominar o nosso coração. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Abençoa os meus irmãos, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Nós pedimos, confiado unicamente no nome poderoso e precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Grande abraço para você, meu querido. Deus te abençoe, que você fique na paz e até o nosso próximo encontro.